Mas e aí? Paciente que faz tratamento psiquiátrico pode tomar uma cervejinha ou um espumante no final do ano? Vai chegando essa data das festividades de Natal, de Réveillon, e os nossos pacientes acabam tendo muito essa dúvida. Será que se beber alguma coisa alcoólica vai interferir muito no tratamento? Pode ter efeitos consideráveis, graves? E esse vídeo é para explicar isso para vocês. Eu sou o Dr. Ciro, médico, com especialização em psiquiatria e saúde mental. E se você curte esse tipo de conteúdo, se te interessa, eu já te convido a se inscrever aqui no meu canal, curtir, comentar e compartilhar com outras pessoas que também gostam desse assunto. De uma maneira geral, o álcool sempre vai interferir de alguma forma na atuação da medicação. Quando o paciente ele ingere bebida alcoólica, ele dá estímulo para o fígado, pedindo para o fígado produzir mais enzimas para degradar esse álcool. E com isso, não degrada só o álcool, mas degrada também a medicação que vai estar nessa corrente sanguínea. Dessa forma, um medicamento que ia ficar em atividade por muitas horas passa a diminuir o tempo de atuação. E isso vai causar alguma alteração nesse bem-estar do paciente, ainda mais para pacientes que fazem tratamento de depressão, de ansiedade, de bipolaridade, de esquizofrenia, vai ter alterações mais significativas. Porém, existem classes de remédio que têm um perigo um pouco maior e outras que têm um perigo e uma consequência bem minimizada. E eu quero trazer para vocês essa diferença e essa clareza entre as medicações. Quando a gente está falando de remédios como escitalopram, fluoxetina, sertralina, paroxetina, os efeitos dessa medicação associada ao álcool não são tão perigosos. O que pode acontecer são situações como aumento de ansiedade no dia seguinte, uma sensação de tristeza, de vazio, uma insônia ou um sono muito agitado nos próximos dias depois que bebe. Isso é o que a gente pode esperar de efeito quando associado a essas medicações ao álcool. Já medicações como olanzapina, quetiapina, Aldol, que já são antipsicóticos, que causam de certa forma já um quadro de sedação, são mais perigosas quando associada ao álcool, porque o álcool traz um rebaixamento do sistema nervoso central e essas medicações por si só já contribuem com esse rebaixamento. Então o paciente passa a correr risco de ter alguma confusão mental, algum delírio, pode ter uma depressão respiratória, uma dificuldade maior de respirar e com isso esse paciente vai estar se colocando muito em risco, o que não vale a pena não somente por conta da estabilidade psiquiátrica, da parte de saúde mental, mas como na saúde no geral. Então são efeitos já que a gente considera de moderados a graves, pode ter um prejuízo bem significativo. E por isso que a orientação é: não faça uso, evita esse uso de álcool associado a essas medicações. O carbonato de lítio, por exemplo, muito usado na bipolaridade, um estabilizador de humor, ele é um remédio que não deve ser feito o uso associado ao álcool, porque pode ter efeitos bem graves. O álcool com o lítio pode causar uma intoxicação séria nesse paciente, com muitas consequências, vômitos, delírios, tremores, quadros alucinatórios. Então a gente pede para o paciente não consumir álcool se estiver usando o lítio. E agora a classe mais perigosa, se associada ao álcool, é os benzodiazepínicos, os tarja preta, que são quais? Rivotril, diazepam, alprazolam, bromazepam, e que a população faz um uso absurdo dessas medicações. Qual que é o grande perigo? Essas medicações, elas agem no sistema nervoso de forma depreciatória, dando um rebaixamento. E vem o álcool e potencializa esse rebaixamento. Então esse paciente pode evoluir com uma depressão respiratória grave, pode gerar uma parada cardiorrespiratória. Esse paciente pode ir a óbito, dependendo da quantidade da medicação e do álcool.
Então não pode se colocar nessa posição de risco, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Para pacientes que fazem uso dos tarja preta, o álcool está extremamente proibido. É difícil a gente falar esse tipo de coisa, porque tem muitos pacientes que aproveitam esses momentos de festividade para conseguir ter um lazer, para conseguir ter uma distração, para tomar uma cervejinha. Só que, gente, existem as opções hoje sem álcool e que pode, nesses momentos, ser usadas para conseguir ajudar naquela socialização, para ficar um pouquinho mais à vontade, para poder brindar com familiar ou com amigo. A gente entende isso. Porém, na fase adulta, a gente precisa fazer escolhas. E se a gente não escolher o nosso tratamento, priorizar a nossa saúde, o nosso cuidado e não nos colocar em risco, não tem quem vai escolher isso por nós. A gente precisa ter esse entendimento e essa aceitação. E se você gostou de mais esse vídeo e se interessa por esses assuntos, pelo nicho da saúde mental, da psiquiatria, eu te convido mais uma vez a permanecer aqui, se inscrever no meu canal e continuar com a gente, que sempre tem conteúdos de qualidade e atualizados. Um beijo e um excelente Natal e Ano Novo para vocês.